Bom, pessoal, meu nome é Ana. Eu vou falar um pouco sobre a utilização do software SAS para análise de um experimento fatorial em delineamento inteiramente casualizado. Então, eu estou com a janela do SAS aberta, onde eu já programei o SAS para ele rodar a minha análise. Então, eu coloquei aqui o título que eu quero que o SAS crie da minha tabela de dados. Eu coloquei o comando data, onde o SAS vai criar um arquivo que eu chamei de fatorial com os meus dados. Daí eu coloco o comando input e apresento as variáveis que vão ser avaliadas, sendo que essa chavezinha representa que a fonte e a cultivar, elas são alfanuméricos, né? Elas são letras e não números. Daí eu coloco o comando cards para apresentar os dados que eu quero que o SAS analise. Então, aqui eu optei por copiar e colar os dados. Logo abaixo dos dados, eu coloco o comando procprint, que vai imprimir os meus dados, vai fazer com que eles apareçam. E o run para rodar a tabela com os dados. Como meus dados é balanceado, eu vou fazer análise de variância. O comando para análise de variância é o proc ANOVA. Então, eu coloco o proc ANOVA e eu quero que ele faça a análise de variância do arquivo que eu pedi para o SAS criar, né? Data fatorial. Daí eu coloco aqui class e o comando class indica as fontes, né? Os meus tratamentos, fonte cultivar. Depois eu coloco o modelo, o comando model, onde eu vou indicar para o SAS, né? Colocando a minha variável resposta, que eu quero que ele avalie em função da fonte, da cultivar, e a interação entre elas, então fonte vezes cultivar. Daí eu quero que o SAS também faça o teste média. Então, o comando para o teste média é o MINS. Então, eu coloco o MINS e os meus tratamentos, fonte cultivar, e eu quero que ele faça o teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. E coloco o comando run para ele fazer a análise de variância e o teste média. E eu quero também que o SAS faça um gráfico representando o resultado do teste média. Então, como eu faço? Eu vou nessa janela aqui, eu clico nela, procuro essa outra janela chamada Graph, daí tem várias opções de gráfico. Daí eu escolhi o Bar Chart, daí clicando aqui, o SAS vai criar um código, né? Um código onde eu vou copiar e colar aqui e colocar então o título do meu gráfico, a nota de rodapé do meu gráfico. Daí aqui vai estar a minha variável que deu significativa pelo teste de média, variável x, e a minha variável y, que é a minha produtividade, que eu chamei de quilos por hectare. E peço e coloco o run para que o SAS rode. Então, eu coloco aqui agora para o SAS rodar minha análise. Então, aqui ele está rodando a análise. Então, nessa tabelinha chamada Results, nessa aba, vai aparecer tudo o que eu pedi para o SAS fazer. Gerar a tabela com os meus dados, fazer a análise de variância, e aqui os resultados da análise de variância, onde deu significativo apenas para cultivar. Pedir, então, para ele fazer o teste de média. Então, aqui está o teste de média para cultivar que deu significativo. E pedir para o SAS fazer o meu gráfico. E ele gerou o meu gráfico com os resultados da minha análise. Então, é isso, gente. Espero ter ajudado. Muito obrigada.